Olá, mais uma sexta-feira e mais uma conversa nossa de consultório. Eu hoje vou tomar um pouquinho mais do tempo de vocês, porque eu me permiti, vou até ler algumas coisas aqui, eu me permiti a trazer algumas queixas que vocês às vezes apresentam a mim com relação ao meu atendimento e tentar apresentar uma justificativa técnica de por que essas coisas acontecem, porque eu acho que isso pode interessar também a vocês quando procuram outros profissionais, né? Então, são casos clínicos, mas não com relação à parte técnica em si, mas com relação ao nosso modo de atendimento. A primeira queixa que eu tenho tido dos meus clientes, que se manifesta às vezes diretamente a mim ou às vezes às secretárias, com relação à solicitação de que eu faça os pedidos de exames de consultório, dos exames de laboratório, antes da consulta, né? Isso é algo absolutamente equivocado, né? Quando nós solicitamos exames, esses exames são exames chamados exames complementares de diagnóstico. Não são esses exames que fazem o diagnóstico. Eu tive um professor muito querido que ele dizia que quem fazia curso de medicina era o médico e não o exame de laboratório. Então, que a obrigação de fazer o diagnóstico é do médico. E ele deveria pedir exames para complementar esse diagnóstico. Então, nós evitamos de toda maneira pedir exames antecedendo a consulta, para que não se peça exames desnecessários, né? Ou exames que não vão contribuir em nada para o diagnóstico. Então, existe um motivo para não pedirmos exames antes da consulta. A segunda queixa que nós, às vezes, recebemos é que os pacientes vêm à consulta, fazem os exames e nos mandam os resultados e não querem voltar para receber o resultado desses exames. Isso é um outro problema muito sério, porque nesse retorno é que você tem uma segunda oportunidade de corrigir alguma informação que tenha ficado omissa, né, na primeira consulta. É a oportunidade para que nós possamos discutir cada um dos exames que foram feitos e, a partir daí, explicar o diagnóstico que derivou da consulta, mais da realização desses exames complementares. Então, dá um pouco mais de trabalho voltar a segunda vez ao consultório, mas é aí que a pessoa tem a oportunidade de entender a sua doença ou entender a orientação preventiva para que não fique doente e não se sinta simplesmente um agente da passiva na relação, apenas acatando um papel onde esteja escrita as recomendações derivadas da consulta. Existe uma terceira queixa também, que é com relação a não atendimento de demanda do cliente, no sentido de pedir algum exame em que esse paciente ficou sabendo que se faz num hospital novo, é um exame novo, uma tecnologia nova, né? Este é um outro problema muito importante, porque o fato de o exame existir e ser exame novo, isso não quer dizer que seja um exame bom para todo mundo. E todo exame que você faz na área de saúde, ele tem riscos e benefícios. Quando você tem uma alta probabilidade do exame ser importante para uma pessoa, isso justifica que se corra algum risco, porque esse risco fica diminuído em relação ao benefício que ele possa trazer. Mas quando você faz um exame que não tem nenhuma possibilidade de trazer alguma informação importante e a pessoa tem uma complicação nesse exame, certamente esse risco terá sido um risco realmente absurdo, não é? Então, é importante que a gente tenha essa coisa bem clara na cabeça da gente. Devemos fazer os exames necessários e suficientes. Exames desnecessários ou que não sejam suficientes, eles só fazem gerar custos para a própria pessoa, custos para o sistema de saúde e, às vezes, levar a complicações que não são as mais desejáveis. E, finalmente, temos aqui uma outra queixa que os pacientes têm nos trazido, que é com relação a pedidos de renovação de receitas, né, que a gente normalmente faz por um certo período,
e depois de um certo período a gente precisa rever o paciente. Isso porque todos os medicamentos que nós receitamos, eles têm efeitos benéficos, que se espera que sejam maiores do que os efeitos chamados colaterais ou efeitos maléficos. Por exemplo, a maioria dos medicamentos pode causar lesão hepática ou lesão renal. E é por isso, então, que se marcam as consultas, né, para que se faça uma análise pormenorizada para avaliar se a relação custo-benefício dessas drogas está sendo eficaz. Então, simplesmente você ficar repetindo uma receita, por exemplo, de medicamentos de ação psicotrópica, né, coloca o paciente em muito risco, né? A regulamentação de que essas drogas exijam prescrição médica é exatamente no sentido de proteger a saúde do paciente. E eu disse que essa é a última queixa, mas não é não. Tem mais uma queixa de vocês ainda com relação ao fato de nós não atendermos pacientes que ocasionalmente cheguem atrasados no seu horário. Nós marcamos consultas de 1h30 para pacientes já antigos e de 2 horas para pacientes mais novos, porque nós achamos que esse é um tempo adequado para que a informação seja transmitida do cliente para o médico. Se você atrasa 15, 20 minutos, né, nós teremos duas opções: ou atrasar a consulta seguinte para preservar o seu tempo, e nós não gostaríamos de cometer essa falta de educação, né, com o paciente seguinte, ou nós teríamos uma consulta de má qualidade que nós achamos que não é nada que se justifique. Do ponto de vista nosso, nesses 50 anos, talvez não, de prática médica, não nos lembramos de ter atrasado consulta sequer uma vez na vida, não é? Porque nós achamos que o médico atrasar a consulta é algo que passa inicialmente até por falta de educação. Então eu espero que essas palavras, essa troca de ideias que eu tenho tido hoje com vocês, torne mais claro para vocês algumas rotinas do nosso consultório que às vezes possam não estar sendo compreendidas e que, na verdade, são todas elas têm um único objetivo, que é garantir o resultado da nossa consulta e do nosso relacionamento. Até a próxima sexta-feira. Um grande abraço.